Graça e paz, amados, vocês que estão nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, onde eu me propus a estar ministrando alguns temas referentes a louvor e adoração, e hoje eu quero abordar o tema, o perfil do ministro de louvor e adoração. O perfil do ministro de louvor e adoração. Os amados sabem que o que somos determina aquilo que nós fazemos. O que fazemos servirá como base para avaliar a nós e o nosso ministério. Deus está muito mais interessado naquilo que nós somos do que naquilo que nós fazemos. Para fazer, antes é preciso ser. Então, o nosso caráter como ministro de louvor e adoração, a nossa caminhada com Cristo, o nosso crescimento espiritual, tem uma parte vital na criação do tipo de experiência ministerial que nós desejamos, na qual Deus libera o poder pelo seu Espírito Santo. Isso é vital. Outro dia, ouvindo o testemunho do Asaf Borba sobre o seu trabalho missionário, até fiquei sabendo de fatos que até então eu desconhecia, que aconteceu com a sua esposa e tudo mais. E então eu consegui perceber o porquê que o ministério dele é tão edificante, tão marcante, porque existe vida por trás daquilo que ele faz, das canções que ele compõe, das canções que ele ministra. Por trás de tudo isso existe uma vida ministerial, existe uma vida com Deus. E isso é muito importante, nós não podemos esquecer. Os que ministram na adoração precisam ser e ter um coração de servo, deixando de lado todo o estrelismo. Quando nós adoramos e invocamos o nome do Senhor e o entronizamos, então o sol da justiça aparece. E quando o sol da justiça aparece, as demais estrelas, todas elas perdem o seu fulgor, o seu esplendor, o seu brilho. O ministro de louvor e adoração também tem que ter convicção do seu chamado e estar preparado para o exercício do ministério, e esse ministério dele tem que ser reconhecido pela igreja. Então, tem que estar preparado e tem que ter convicção do chamado. Ele tem que ter uma palavra de Deus na Bíblia Sagrada, uma palavra onde Deus falou ao seu coração especificamente a respeito desse ministério. Deus tem que ter confirmado isso através de diversas formas, através de palavra profética, de sonhos e tantas outras coisas que podem acontecer para trazer uma confirmação do chamado que essa pessoa tem para esse ministério específico. O ministro de louvor e adoração ele tem que manter uma vida de disciplina espiritual, moral e emocional e social em equilíbrio. O ministro de louvor e adoração, queridos, não pode estar tendo chilique a todo instante. Ele não pode ser um kamikaze, né? Ele não pode ser uma bomba relógio ou uma caixinha de surpresas. Outra coisa que o ministro de louvor e adoração precisa é estar com os olhos voltados para a sua comunidade, para as necessidades do lugar onde ele está inserido. Ele tem que aprender a fazer essa leitura para que ele possa alcançá-la por meio das diferentes expressões artísticas que existem e que estão sendo resgatadas e santificadas pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa, o ministro de louvor e adoração, ele precisa priorizar pessoas e relacionamentos, pois elas são mais importantes que notas musicais e desempenho. Nós precisamos priorizar as pessoas e os relacionamentos. Nós precisamos também, como ministro de louvor e adoração, trabalhar com um pastor líder, que seja nosso amigo, que compartilhe a mesma visão, de modo que não haja constrangimentos. Nós precisamos também, como ministro de louvor e adoração, estar tecnicamente preparados e abertos para conhecer e aprender novos estilos e saber colocar tudo isso em prática. Nós precisamos também
trabalhar para o crescimento das demais artes na igreja, em todas as suas formas de expressão, de modo que a igreja se torne uma referência para o mundo no que diz respeito à arte. Não se comportar, o ministro de louvor e adoração não pode se comportar como funcionário ou até mesmo funcionário da igreja ou de uma empresa. Em vez disso, ele deve ir além do seu trabalho ministerial como servo dos servos. O ministro de louvor e adoração ele tem que trabalhar em parceria também com ministros de louvor e adoração de outras denominações que atuem em projetos que contribuem para o crescimento do reino de Deus. Nós precisamos ter o coração e a nossa mente aberta para isso. O ministro de louvor e adoração, ele não pode ter uma visão incorreta de si mesmo. Ele não pode se julgar melhor e nem pior do que ele realmente é. Ele não pode também se valorizar depreciando outra pessoa, nem procurando se promover com o trabalho de outro. Ele deve plantar com seu trabalho frutos para a eternidade. Ele deve priorizar em seu trabalho o planejamento de cultos de modo a agradar a Deus, treinar e preparar os cristãos para uma vida de adoração verdadeira. O ministro de louvor e adoração tem que ter em mente que nunca se deve deixar de aprender, de modo a sempre estar reciclando e enriquecendo o conhecimento. Então, gostaria de deixar com você esta reflexão sobre o perfil de um ministro de louvor e adoração. Eu espero em nome de Jesus que tenha servido para edificar, para trazer crescimento e algum acréscimo na vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, o próximo assunto que estaremos abordando em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.